Olá, esta é uma videoaula de cartografia e topografia do curso Arquitetura e Urbanismo, na modalidade de ensino remoto emergencial, sobre altimetria, curvas de nível. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Na representação do traçado da curva de nível em planta, a cada 5 curvas, geralmente representamos uma denominada curva mestra, com uma espessura em traço diferente ou mais espesso, e com o valor da cota ou da altitude registrada. A sua construção segue geralmente os seguintes processos. Primeiro, é realizado o levantamento de campo dos pontos cotados, pontos este com coordenadas tridimensionais x e y, e a cota de cada ponto, a partir do nivelamento trigonométrico, por exemplo. Segundo, é realizada uma interpolação tanto manual quanto automatizada destes pontos. E, por fim, realizamos o traçado manual ou automatizado a partir de modeladores digitais de terreno, para o caso dos automatizados, que são chamados de MDTs. Como vocês podem observar aqui, uma planta com curvas de nível a partir de interpolação automatizada utilizando o software Windsurfer. E aqui utilizando o Topograph, que é um dos softwares mais conhecidos na topografia. A partir de uma interpolação digital, utilizando qualquer software, algumas formas de representação deste relevo e de seus atributos podem ser representadas como, primeiro, uma planta de cores hipossométricas, onde as alturas e as cotas desses pontos representados são realizados por cores diferentes, como vocês podem ver aqui. E geralmente, as cores mais claras representam as partes mais baixas deste terreno e as escuras representam as partes mais altas, que são os morros. Ou esta forma de representação do relevo pode se dar com uma vista em perspectiva, onde um modelo em perspectiva deste terreno é gerado utilizando um software que permite preenchimento e inserção dessas linhas de fluxo de água, por exemplo. Algumas características são fundamentais de serem levantadas sobre as curvas de nível. Primeiro, todos os pontos de uma mesma curva de nível têm a mesma cota, como vocês podem observar nessa representação tridimensional, que é uma maquete. Segundo, cada curva de nível sempre fechará em si mesma, como vocês podem ver nesses exemplos. Esta curva de nível aqui, sempre o início e o fim se coincidem. Esta aqui, por exemplo, provavelmente ela vai fazer este percurso aqui, se a gente fosse representar o terreno inteiro, e assim sucessivamente. Essas aqui, ó, talvez fariam isto, essa aqui fariam isto, e assim por diante. Esta aqui. E terceiro, elas nunca se cruzarão,
já que elas representam altitudes diferentes, podendo tocarem-se em locais de paredões, como vocês podem observar aqui, ou ficarem muito próximas. Isso quer dizer que quanto mais próximas essas linhas da curva de nível entre si, mais íngreme será este terreno, como vocês podem observar aqui nesta imagem. E quanto mais distante elas se situarem entre si, mais plano o terreno será, como vocês observam aqui. Observem que elas sempre são perpendiculares ao deslocamento natural da água do terreno, como vocês observem aqui. Então, sempre vai fazer este ângulo de 90 graus em qualquer encontro da linha de curva, da curva de nível, com este curso d'água. Elas são sempre equidistantes verticalmente, ou seja, elas possuem uma constante para essa distância vertical entre os planos de corte para obtermos essas linhas da curva de nível com a mesma cota. Nessa representação gráfica das curvas de nível, o intervalo entre as linhas devem ser sempre constantes. Vamos estudar agora as formas das curvas de nível, que podem ser do tipo Talveg, onde o curso da água em uma depressão é onde o terreno possui uma declividade para este curso d'água em ambos os lados. E, no caso contrário, temos a forma de relevo de divisor de água, onde o cume de um relevo separa duas regiões com declividade para cada lado. Como vocês podem observar aqui, para o Talveg, aqui tem o curso d'água, que é a região mais baixa desse terreno, que está em depressão. E aqui temos a forma de divisor de água, onde o cume deste terreno, deste relevo, tem uma declividade para um lado e uma declividade para o outro. A forma de relevo sela é bastante característica, pois em um sentido do eixo, a declividade vai ocorrendo declividade para ambos os lados, e no outro eixo ocorre ao contrário, ocorre uma aclividade, como vocês podem ver pelos valores das linhas de curva de nível. Temos também a forma de relevo de morro, onde a declividade vai aumentando, ou seja, a altura dessas linhas de curva de nível vai aumentando até o topo, ou a forma de relevo de depressão, onde os valores das curvas de nível vão diminuindo até a parte central, que é a parte mais baixa. Por fim, vamos calcular e esboçar as curvas de níveis neste lote, sabendo que a referência de nível dada foi no meio-fio 1, que possui uma cota de 750,253 metros. E aqui no fio 2, a partir deste fio médio, vamos chegar até o fio 2, calculando a cota de cada ponto deste quadrante, deste terreno, que foi adotado para cada lado desses quadrados 10 metros. No primeiro passo, vamos precisar saber qual será a distância vertical entre as curvas de nível. Para isso, vamos criar essas curvas a cada metro com cotas inteiras. Para isso, sabe-se que a partir do nivelamento e
E ao descobrir as cotas de cada ponto desses quadrantes, a cota mínima encontrada foi essa aqui, de 750,666 metros, e a cota máxima foi essa aqui, de 756,107 metros. Desta forma, vamos utilizar as curvas de níveis com cotas de 751, 752, 753, 754, 755 e 756. Ou seja, a gente vai ter 3 linhas dessa curva de nível, 6 linhas dessas curvas de nível. O segundo passo é a realização das interpolações para descobrir onde as linhas de nível passam. De forma inicial, vamos começar pela curva mais baixa, que é a de cota 751. Vamos começar pelo esse lado BC, que vai ser esse aqui. Ó. Vamos nomear aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. Então, o lado BC vai ser este aqui, onde a cota mínima é de 750,954 metros e a cota máxima é de 751,260 metros. A curva de nível de 751 metros de cota, ela está mais ou menos por aqui. Vocês podem ver essa ampliação aqui desse trecho. Então, temos que descobrir essa distância E1 da cota de 751,260 metros até a curva de nível. Bom, para isso, podemos, de forma visual, para vocês entenderem, estabelecer uma relação trigonométrica entre esses desníveis, ou essas cotas. Então, por exemplo, sabendo que aqui é a cota mais alta, de 751,260 metros, e o outro ponto é a cota mais baixa, de 750,954 metros. E aqui temos a nossa curva de nível com esta altura de 751 metros. E esta altura aqui. Então, essa diferença vai ser os 751,260 menos os 751. Ou seja, vai ser de 0,260 metros. Então, temos que descobrir essa distância, que vamos chamar de E1, como mostrei para vocês aqui. Então, fazendo uma relação entre esses triângulos, sabendo que este ângulo é o mesmo, temos que o desnível, esse desnível aqui, a diferença dos desníveis da cota máxima até a cota mínima, vamos chamar de desnível entre o Z do ponto mais alto menos o Z da curva de nível, está para o E1, assim como a diferença entre as cotas máximas e mínimas, vamos chamar de ΔZ, está para essa distância horizontal de 10 metros. Assim, se a gente multiplicar cruzada, essa regra de 3, vamos encontrar esta fórmula aqui. Onde esse dist
vai ser a distância horizontal de 10 metros entre a cota máxima e a cota mínima. Então, substituindo os valores, como eu disse, a diferença de nível entre o ponto mais alto, a cota mais alta, 751,260, esse aqui, e a cota da curva de nível de 750 vai resultar em 0,260 metros, vezes o dist, que é de 10 metros, dividido pela diferença entre as cotas máximas e mínimas, que é essas duas aqui, que vai dar 0,300,6. Então, encontramos essa distância é 1 de 8,497. Daí, podemos utilizar uma régua aqui e anotar este valor utilizando uma escala qualquer que a gente queira adotar. Daí, vamos fazendo isso para os demais sentidos. Por exemplo, aqui a gente descobriu este valor do slide anterior. Agora, vamos descobrir aqui, nesse trecho, onde que essa curva de nível passa, já que temos um intervalo do valor da cota de 751 entre esses valores de 750,954 metros e este outro valor de cota máxima deste trecho de 752,281 metros. Fazendo mesma interpolação que eu mostrei para vocês, a gente descobre esse valor dessa distância de E2 igual a 7,883 metros, da mesma forma que eu mostrei para vocês no slide anterior. Agora, para os pontos AE, esse trecho AE, como vocês podem observar aqui, calculamos essa distância E3 a partir da cota máxima desse trecho, que vai ser 751,256. E a cota mínima, a cota do ponto A, de 750,666 metros. Então, descobrimos essa distância E3 igual a 4,339 metros. Então, está mais ou menos por aqui. Descobrimos aqui, este aqui. Então, realizamos esta curva de nível já, de cota 751. Agora, passamos para a cota de 752 metros para essa curva de nível. Que se vocês observarem, está primeiramente nesse trecho aqui, com essas cotas máximas e mínimas. Vai ser o ponto D, entre o ponto D e o ponto H. Então, utilizando essa formulazinha, por meio da interpolação que eu mostrei, a gente encontra esta distância E4 a partir da cota máxima de 9,914 metros. E aí a gente vai fazendo isso sucessivamente para todos os trechos para encontrarmos onde a curva de nível vai passar, utilizando a interpolação. E chegamos neste resultado final, com essas distâncias que eu mostrei para vocês, que eu calculei como exemplo, e as demais sendo feitas da mesma forma para encontrarmos essas curvas de nível. Ficando assim, portanto, o resultado final do desenho, do esboço dessas curvas de nível, com as cotas de 751 até, que é a mínima, até a cota máxima da curva de nível de 756. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Nos encontramos na próxima aula. Deixo para vocês um momento de hoje como sugestão de leitura
o livro do físico Leonard Mlodinow, O Andar do Bêbado, que, como o próprio subtítulo nos diz, como o acaso determina nossas vidas. Aqui vocês vão ver que eventos aleatórios influenciam bastante no nosso cotidiano. Aqui vocês podem ver alguns vídeos resumos sobre o livro e a entrevista do escritor, apresentando mais detalhes desta referência literária. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula.